Tu já pensou que a autoconfiança é uma habilidade e sendo uma habilidade, tu consegue melhorá-la? Tu consegue transformar e melhorar ela em ti? Tu já pensou sobre isso? Então deixa eu te contar uma história que eu achei muito legal, que é sobre um técnico de futebol que ele descreve a principal característica que fazia com que ele escolhia os futuros atletas para o seu time. Meu nome é Ana Guzmão e eu ajudo as pessoas a justamente construir a sua própria autoconfiança e buscar um propósito, uma clareza e um sentido na sua própria vida. Escuta essa história. Esse treinador de futebol, ele recebia inúmeras cartas, inúmeras mensagens e contatos dos pais das categorias do início, lá de base do futebol, querendo emplacar o seu filho no time. E aí ele notava que a maioria dos pais vinha com uma explicação do porquê que o filho deles era bom e porquê que ele deveria selecionar, porque um era bom em jogar numa posição, um era muito veloz em correr, o outro tinha uma jogada específica que ele conseguia realizar muito bem, que ele era muito elogiado, ou que ele fazia muitos gols. Cada um vinha com uma história de que o seu filho era bom e que deveria ser selecionado por algo relacionado à habilidade no futebol. E ele, ok, pensava assim, bom, mas na verdade, o atleta está aqui para ficar bom nisso. Então, eu quero alguém que sobre futebol eu possa ensinar. Não sendo um cara zero à esquerda, eu consigo ensinar, porque é para isso que ele está aqui no time. Mas se ele vem com bagagens que eu não consigo ensinar tanto, ou melhor, eu consigo aprimorar e ele já tem isso dentro dele, ele se torna um jogador ainda melhor. E qual era a habilidade que ele selecionou, que ele escolheu como sendo a melhor para selecionar os atletas? A autoconfiança. Ele via que as crianças que eram mais confiantes, autoconfiantes, se davam melhor no esporte, porque todas eram colocadas a fazer os mesmos treinamentos, a fazer os mesmos exercícios, a ter os mesmos desafios, mas as que tinham a confiança desempenhavam melhor e se sucediam melhor e acabavam garantindo a sua vaga no time. Então ele define o que é autoconfiança. Autoconfiança é tu ter a certeza de que tu vai dar conta daquela tarefa, daquele desafio, não importando as diversidades e as chances de dar certo ou errado. É aquilo que tu tem aquela certeza de que eu vou resolver, eu vou dar meu jeito, eu vou fazer. É isso. É isso a autoconfiança. E aí eu quero te falar exatamente algumas coisas que tu pode treinar, botar em prática para melhorar a tua autoconfiança. Tem várias coisas que tu consegue fazer, mas eu quero trazer nesse momento três coisas que eu considero pilares fundamentais da tua confiança. E uma delas é bem simples, até óbvia, mas a gente muitas vezes precisa repetir e falar o óbvio, né? A gente constantemente está falando o óbvio. A primeira delas é a repetição, porque a gente, para a maioria das coisas, não nasce bom, não sabe fazer e exige uma curva, a gente precisa de uma curva de aprendizado para a maioria das coisas. Para aprender a caminhar, tu caiu quantas vezes? Milhões de vezes. Para aprender a gravar vídeo aqui no YouTube, eu fiz quantas vezes? Horrores de vezes. Quantas vezes eu desliguei e voltei a ligar a câmera? Inúmeras vezes. Para a gente ficar bom em alguma coisa, a melhor técnica, o melhor segredo é a repetição. Por quê? Porque tu repete incansáveis vezes até te tornar bom, até te tornar confiante. Então, a confiança é uma consequência de uma ação, de uma execução, de algo que tu não desiste, de algo que tu vem melhorando a cada tentativa. E muitas vezes a gente não melhora a cada tentativa, mas o fato de repetir vai se tornando claro para nós, vai se tornando mais fácil
e o caminho no cérebro mais pavimentado. E isso é verdade. Olha só, tu já ouviu falar uma situação que é o seguinte: tu aprende a andar de bicicleta, vamos dizer, na infância, e aí tu passa anos sem andar de bicicleta. E aí, de repente, tu pega uma bicicleta, sei lá, 10, 15, 20 anos depois e sai andando. E aí tu te depara com um pensamento: poxa, eu ainda sei andar. Sim, tu ainda sabe andar, porque ficou cravado no teu cérebro e esta rota neurológica que envolve a musculatura e a lembrança, ela foi mielinizada e isso facilita a execução, ela se torna mais rápido a lembrança e por isso a gente consegue retomar coisas rápidas quando a gente treinou muito no passado e quando a gente teve um aprendizado e uma persistência no passado. E existe um autor que se chama Malcolm Gladwell, que ele fala a regra das 10.000 horas, que é o seguinte: tu vai ficar bom depois de treinar, de executar 10.000 horas. Então ele dá inúmeros exemplos de músicos, de engenheiros, de pessoas que realmente são boas, mas quando tu olha a história delas, poxa, essa pessoa se dedicou muitas horas, muito tempo, a ponto de ele ter uma média de 10.000 horas. Então, imagina quantas vezes tu repete alguma coisa. Quantas vezes tu refaz aquilo que aquele teu ofício, aquilo que tu quer ficar bom, aquilo que tu quer, vamos dizer, vender ao mundo, que tu quer te posicionar. Para tu ser bom e ter confiança daquilo, nada melhor do que repetir inúmeras vezes. Inclusive, esse é um exercício que se faz, que os atores fazem, que é o exercício da repetição, repetition. Tom Hanks, aquele ator famosíssimo, quando deu uma aula na Universidade de Oxford, falou exatamente isso. E ele treina essa aula tem no YouTube, é muito bacana, no qual ele conta um cenário para a pessoa, coloca uma situação, vamos dizer, de sentimento num ator e aí pede para repetir uma frase. Depois ele inverte os papéis, a pessoa vai estar na outra posição, tendo um outro sentimento naquele momento, e ele manda repetir então a resposta daquela frase. E ele pede para a pessoa repetir inúmeras vezes, e que isso é uma forma que eles acabam decorando as falas, mas melhorando a atuação, porque é só assim que eles conseguem ter a empatia e vestir exatamente aquele personagem e ser aquele personagem. Então, nada mais é do que repetição. Repetir aquilo que tu quer melhorar, aquilo que tu quer ser bom, que tu quer ter um destaque, que tu quer ser realmente memorável naquilo. E o segundo elemento é o seguinte: não levar o não para casa, não desistir, persistir. Está muito ligado à repetição, mas a repetição precisa ter junto com ela essa sensação de que não é porque eu errei, não é porque não deu certo que eu vou desistir. Não é porque eu levei um não hoje e que eu estou arrasado e que a vida tá uma droga e que eu não vejo perspectiva que eu vou desistir. Calma. Às vezes a gente não tá vendo uma luz lá no fim do túnel, a gente não tá vendo uma saída para um problema e a gente precisa descansar. A gente precisa dormir, a gente precisa dar um tempo e pensar com calma, porque às vezes quando surge um problema, surge um desafio novo, uma discussão, algo emocional, a gente está muito abalado emocionalmente para ter clareza, para saber qual é a melhor saída. Então a gente precisa às vezes se afastar, no sentido de se afastar do problema, dar um tempo, consultar o travesseiro, né, como a gente antigamente falava, e pensar com mais clareza logo ali na frente. Isso é necessário, mas não desista, não desista tão facilmente, porque muitas coisas só são alcançadas porque a pessoa persiste, a pessoa é chata, a pessoa não leva um não como resposta. Ela vai insistir até que
os outros vão acabar se dobrando ou que ela ache uma saída melhor, que isso é bem comum, gente. Quando a gente começa a estudar e olhar histórias de sucesso, histórias de pessoas obstinadas, o que é algo que está sempre presente? A pessoa não desiste, ela não tira aquilo da cabeça, ela persiste demais. Para tu aprender a caminhar, quantas vezes tu caiu? Eu adoro essa frase, milhões de vezes, mas a criança está obstinada, ela está vendo os outros caminhar, ela sente que ela pode, e a gente vê aquela criança aprendendo a caminhar e pensa, meu Deus, vai se acidentar, vai bater a cabeça, vai dar uma cambalhota, coitada dessa criança, tá um perigo. Sim, mas a criança que, claro, não tem é inconsequente, não tem noção do perigo, ela está focada naquilo, é incrível de ver. E essa mentalidade, esse pensamento que a gente tem que ter para as coisas que fazem sentido para nós, ou para aquilo que tu precisa resolver, uma tarefa tua, algo que é teu, que tu sabe que está no teu colo e está nas tuas mãos em resolver. É não desistir, é persistir, não levar um não, nem dois, nem três, isso não interessa. Levou um não, descansa, no outro dia volta com mais clareza, com mais calma e dá seguimento. Não desistir é uma tônica, é algo que tu precisas ter sempre contigo. Tu já ouviu falar da história do Thomas Edison, que tentou 1000 vezes, contam que foram 1000 tentativas até fazer o filamento da lâmpada acender, 1000 vezes. E aí tem várias histórias sobre isso, de que não foram 1000 erros, ou melhor, 999 erros, não, foram 999 aprendizados. Sim, cada um encara como quiser, mas o fato é que ele estava determinado a fazer aquilo acontecer. E não importa quantas vezes seriam necessárias. E hoje, o quanto a gente é agradecido ao fato dele ser obstinado com isso. Mas se tu desiste logo cedo, se tu desiste por muito menos, o quanto tu não vai deixar de entregar, o quanto tu não vai fazer algo grandioso para ti, ou para os que estão próximos a ti, ou para todos nós. Muitas pessoas deixariam e estão deixando de fazer algo bem grandioso porque apenas estão desistindo muito precocemente. Eu tenho um conhecido que ele consegue tudo o que ele quer. E esses tempos eu me dei conta, ele consegue porque ele é insistente, ele não desiste, ele persiste com a ideia dele. E aí chega uma hora que todo mundo, tá bom, vai então, vamos fazer o que tu quer, tá bom, pode ser isso. E ele vai lá e consegue fazer o que ele quer. Não sei se ele vai escutar esse vídeo, talvez ele se identifique. Mas eu comecei a perceber isso em outras pessoas e eu vi que a pessoa tá certa. Ela persiste, ela insiste no que faz sentido a ela, a ponto dos outros cansarem e ela vai lá e consegue emplacar o que ela quer. É sensacional. Ela não está fazendo mal aos outros, não está causando mal nenhum, apenas ela quer fazer valer o ponto de vista dela. Isso o Gary Vee fala muito. Gary Vee é um cara, é um fenômeno, é um imigrante russo que veio quando bem pequeno para Nova York e o pai dele tinha uma loja de bebidas de vinho e ele ajudava na loja do pai dele, estudava numa escola pública, então ele era imigrante, não tinha voz, não tinha muitos amigos e hoje o cara é gigante na América e tem uma empresa de marketing fenomenal, ele inspira muitas pessoas e ele dá muitos conselhos de vida e as pessoas adoram ele. E uma das coisas que ele fala, várias coisas legais, uma das coisas que ele fala é justamente isso. As pessoas desistem muito cedo, muito cedo. Então, eu tô há 3 meses tentando, eu tô há 1 ano tentando e não dá, tá muito difícil, eu acho que eu vou desistir. Pô, só isso, na perspectiva da tua vida toda, é só isso que tu vai tentar? É por pouco tempo assim que vale todo o teu sonho? Então ele provoca demais e eu gosto muito disso porque a gente tem essa tendência, ficou difícil, não deu certo, deixa pra lá, não é pra ser isso. E antes que eu me esqueça, já deixa o like e se inscreve no canal. E o terceiro elemento
é sobre aquilo que tu fala para ti mesmo. Por quê? Se tu não acredita em ti, tu acha que alguém vai acreditar na tua capacidade, nas tuas habilidades? Tu tem que ser o teu maior fã. Tu tem que te admirar e pensar assim: "Poxa, hoje foi uma droga, mas é assim mesmo, amanhã vai ser melhor, ou se não der certo, eu confio em mim, eu estou confiante, eu vou dar meu jeito, eu vou resolver". Tu tem que ter orgulho de si mesmo por estar indo na direção que tem a ver contigo. Tu tem que cuidar as coisas que tu fala para ti mesmo. Se tu fica falando que tu não consegue, que tu não sabe, que tu, ai, acha que não vai dar, acha que não consegue, tu acha que vai vir uma mágica assim do céu e vai dizer: "Não, Ana, tu consegue sim". Quem vai te dizer isso se não é tu mesmo? Se tu não confia no teu taco, tu acha que os outros vão confiar? Tu não confia no que tu fala e aí tu quer vender a tua ideia para alguém? A pessoa vai olhar: "Né, aquele ali não, nem sabe o que tá falando, não passou uma impressão muito boa". Claro, as pessoas captam essa insegurança, porque a forma de falar, a tua postura, o jeito de comunicar denuncia, revela que nem tu tá acreditando no que tu tá falando. Então, tu tem que parar de ficar minando a tua confiança. Tem que parar de ficar dizendo coisas negativas de ti para ti mesmo, porque tu tá te boicotando, tá te puxando para baixo, e aí como é que tu vai vender o teu peixe? Como é que tu vai ser confiante? Eu pesquiso muito, agora eu me lembrei de uma coisa que eu pesquiso muito nos buscadores, no Google e outras ferramentas, dos termos que as pessoas pesquisam. E um deles eu acho fantástico, que é como ser confiante no relacionamento a dois. As pessoas querem ser confiantes num relacionamento amoroso? Ótimo, eu entendo, isso é importante para tu atrair uma outra pessoa. Mas na verdade a gente quer ser confiante para tudo, correto? Acredito que tu vai concordar comigo. Mas para tu ser confiante com uma segunda, no caso, terceira pessoa, tu tem que estar confiante contigo, porque tu transpira insegurança. As pessoas veem que aquele ali não, uma pessoa insegura, uma pessoa fragilizada, então tu precisa cuidar as coisas que tu fala a ti mesmo, falar coisas positivas. Eu sei que isso pode soar assim: "Ah, parece técnica de coach". Pode parecer, nem me importa, não sei se é ou se não é, mas isso faz diferença na tua vida, as coisas que tu fala a ti mesmo, o quanto tu enche a tua bola ou o quanto tu te puxa para baixo, isso faz total diferença. E tem uma coisa, quando a pessoa tem a tendência a elevar os pensamentos, pensar coisas positivas sobre ela, ela faz o mesmo com as pessoas ao redor dela. Então ela acaba se tornando uma pessoa boa de conviver, uma pessoa agradável e uma pessoa que cria um clima positivo, porque pensa: "Pá, aquela pessoa tá sempre pra cima, aquela pessoa tá alegre, a situação pode estar horrorosa, mas ela é animada, é bom estar junto com aquela pessoa". Às vezes a gente nem sabe por quê, mas é uma pessoa que eleva o astral, eleva a energia. É por isso, porque ela não fica puxando para baixo, ela não tem uma energia ruim, ela pode falar palavras negativas, mas num tom diferente, não é num tom deprimente que puxa para baixo. Então, isso é válido não só para ti, mas para as pessoas que estão ao redor de ti, para as pessoas não te acharem tóxicas, que hoje os outros têm a tendência demais a achar que quando falou uma coisa negativa, aquele ali é tóxico. Bom, pode ser, mas tu também pode ser por estar falando coisas muito negativas a ti mesmo. Ninguém quer estar do lado de uma pessoa que fica só olhando o lado ruim, que fica só cavando a própria cova. Ninguém gosta disso. E antes que eu me esqueça, quero te recomendar esse próximo vídeo aqui, onde eu te falo que tu precisa apenas 20 segundos para mudar a tua confiança. É verdade, vai lá e assiste. Eu acho incrível isso. Vai lá que tu vai gostar.